Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradição. Meu nome é Leonardo. Então já vamos estudar o assunto de hoje, vamos disciplinar a matéria. Os 6 selos do Apocalipse, o que realmente acontecerá na tribulação. Apocalipse 6, o livro foi aberto e o destino da humanidade foi revelado. O que poucos percebem é isto. Tudo de Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo 20, acontece dentro da 70ª semana de Daniel. São mais de 60 eventos proféticos que nós iremos estudar mais à frente. Tudo logo depois do arrebatamento. Nada fora de ordem, enfim. E quem abre o livro? Não é anjo, não é homem, é o próprio Cristo, o Cordeiro, tomando o livro da mão direita de Deus e rompendo os 7 selos de uma só vez, revelando o conteúdo completo do juízo. Depois disso, João recebe o livro aberto para comê-lo, porque Deus não apenas revela o futuro, ele o faz entrar no profeta. E atenção a este detalhe explosivo. Quando ouvimos "vem" em Apocalipse 6, não é para João. É o chamado para os cavaleiros entrarem em cena. João já está contemplando a visão. Agora é a história que começa a se mover, se desenrolar. Quando o Cordeiro abre o livro, não é curiosidade, é sentença. Não é simbolismo, é juízo em progresso. Não é acaso, é profecia cumprindo-se. Os 4 cavaleiros, quando o juízo começa a cavalgar na terra. Tudo começa com o cavaleiro do cavalo branco. Não é Cristo, mas sim o anticristo, surgindo como conquistador, enganador e líder dos 10 reinos profetizados por Daniel. Ele sai vencendo e para vencer, e atrás dele vem o colapso do mundo. O segundo selo, o cavalo vermelho. A paz é retirada do antigo Império Romano. Guerras eclodem, homens passam a matar uns aos outros com uma grande espada. Não é acidente, é consequência direta da ascensão do anticristo. O terceiro selo, o cavalo negro. Agora vem a fome. Um dia de trabalho compra apenas uma refeição. O alimento se torna 8 vezes mais caro, enquanto poucos mantêm luxo e conforto. Escassez, colapso. O quarto selo, as almas dos mártires clamam no céu. Surge morte e inferno vem atrás. Pestes, epidemias e cadáveres espalhados. As feras se alimentam dos corpos. 1/4 das pessoas é devastado. Jesus avisou: guerras, fomes e pestes marcariam o princípio das dores. E agora tudo explode ao mesmo tempo. O quinto selo, as almas dos mártires clamam no céu, como nós vimos, né? Então, almas dos mártires no céu são os salvos do arrebatamento. Então, as almas dos mártires clamam no céu. Ou seja, homens e mulheres salvos após o arrebatamento são mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eles não dormem, não estão inconscientes. Eles falam, lembram e clamam por justiça diante do trono. E quem os persegue? O sistema religioso da grande prostituta e o governo desse anticristo sobre os 10 reinos do antigo Império Romano. Então, quando o primeiro cavaleiro sai, o antigo Império Romano restaurado na Europa, Oriente Médio e Norte da África aplaude. Quando o segundo cavalheiro cavalga,
O antigo Império Romano, restaurado na Europa, Oriente Médio e Norte da África, sangra. Quando o terceiro avança, o antigo Império Romano restaurado na Europa, Oriente Médio e Norte da África passa fome, escassez de alimento. Então, quando o quarto chega, o antigo Império Romano restaurado na Europa, Oriente Médio e Norte da África morre. E quando o quinto selo se abre, o céu responde. Isso não é mito, não é simbolismo, é profecia em movimento. E o juízo já começou. O sexto selo, quando a criação começa a desmoronar. Então, o sexto selo, os mártires e o céu em movimento, que a Bíblia realmente revela. Então, a morte não é o fim, é a continuidade consciente da vida. As almas debaixo do altar falam, lembram, clamam e aguardam justiça. Isso prova que a alma é imortal e plenamente consciente entre a morte e a ressurreição. Não há sono da alma, não há apagamento, há sim expectativa viva diante de Deus. Os mártires não morrem em vão. Até o final da tribulação, os santos continuam sendo perseguidos, mas todos eles ressuscitarão juntos. E então virá o juízo contra seus assassinos. Nenhuma lágrima será esquecida. Nenhum sangue ficará sem resposta. Ainda no sexto selo, quando a criação começa a desmoronar, então a Bíblia fala de grandes terremotos, enfim. No sexto selo, na quarta trombeta, na quinta taça, logo após a tribulação, na volta de Cristo, não são abalos locais, é geral, é o planeta tremendo diante de Deus. O sol escurecerá, a lua sangra, as estrelas caem. Então, 5 vezes o sol será atingido, 5 vezes a lua será afetada, 5 vezes as estrelas serão abaladas, e em 2 delas cairão sobre a terra. Mas não são sóis explodindo, são meteoros reais, cruzando os céus com chuva de fogo, anunciando que o juízo chegou. O céu não estará silencioso, ele estará gritando. O céu não desaparece, ele se abre. Quando o Apocalipse diz que o céu se enrola como um pergaminho, não significa extinção, mas revelação. Algo invisível se torna visível. A realidade espiritual se manifesta diante da humanidade. Montes e ilhas se movem, mas não desaparecem. Eles são abalados por terremotos sem precedentes. Toda aquela região do antigo Império Romano entrará em colapso estrutural. Não há mais segurança geográfica, não há mais refúgio físico. 144 mil selados, um exército de Deus na terra. Antes que o juízo avance, Deus sela 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo, marcadas com seu nome, não como símbolo religioso, mas como proteção divina e missão espiritual durante a tribulação. Uma multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, povos, línguas e tribos, homens e mulheres que vieram da grande tribulação vestidos de branco, com palmas nas mãos, adorando o Cordeiro diante do trono. O inferno pensou que venceu, mas o céu se encheu de redimidos. A ira de Deus não é o juízo final, é o início do juízo.
Ela começa no sexto selo e continua continua pelas trombetas e taças até o fim da semana. Não é o mesmo evento da volta de Jesus, né? Entre eles se cumprem todos os acontecimentos de Apocalipse 7 ao capítulo 19. A ordem do Apocalipse não é aleatória, e isso muda tudo. Os 7 selos e as 6 primeiras trombetas acontecem nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, exatamente no início até o meio da semana profética. Já a 7ª trombeta explode no centro da história, marcando uma virada decisiva nos acontecimentos finais. Nada aqui está fora do lugar. Pois bem, a Bíblia apresenta uma ordem clara, precisa e inalterável, e ninguém tem autoridade para rearranjá-la. Se o meio da semana viesse antes dos selos e das trombetas, o texto diria isso, mas não diz. Deus revelou a sequência, não teorias. O primeiro selo, o surgimento do anticristo. Então agora nós vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 2. A 70ª semana de Daniel e a tribulação. Os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. A ascensão do anticristo. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres viventes com voz semelhante ao trovão dizer: vem ver. Olhei e eis um cavalo branco. O que estava nele montado segurava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Muito bem. Então, quem é realmente o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 6? Eu fiz um resuminho há pouco. Agora nós vamos aprofundar o assunto. Vamos disciplinar a matéria. A Bíblia não diz vem e vê, ela diz apenas vem. João já estava vendo. A ordem não era para ele, é para o cavaleiro se manifestar. E atenção, esse cavaleiro não pode ser Cristo, porque é o próprio Cristo quem abre os selos. Ele não pode ser ao mesmo tempo quem revela e o que é revelado. E mais, esse cavalo branco não é o mesmo de Apocalipse 19. Lá é literal, aqui é simbólico. Cristo em Apocalipse é apresentado como cordeiro, nunca como cavaleiro. Nenhuma passagem bíblica ensina que ele apareceria no início da semana vencendo para vencer. Não. Também não se trata de avivamento espiritual. A Bíblia nunca usa arco como símbolo da palavra. Espada, sim. Luz, pão, semente, sim. Mas arco, nunca. Aqui não há misticismo. Há texto bíblico e ele é claro. O primeiro selo não revela Cristo, revela o anticristo. Então, esse cavaleiro do cavalo branco, em Apocalipse 6, não anuncia salvação. Anuncia a ascensão do anticristo no início da semana profética. Ele surge como conquistador, portando autoridade, poder e aparência de vitória. Mas tudo isso é engano. Antes do juízo final, vem o falso Messias. E a Bíblia deixa isso claro. Então, o anticristo não dominará o mundo, mas 10 reinos na Europa. Ele recebe um arco, uma coroa e sai vitorioso e para vencer. Não como governante global, mas como líder que surge entre 10 reinos da Europa, conforme Daniel profetizou. No meio da semana, ele se exaltará acima desses reinos, consolidando seu poder por meio de engano e operação satânica. A Bíblia não fala de domínio mundial, fala de uma ascensão estratégica dentro da Europa, o Oriente Médio
e o norte da África restaurado. Um único homem desencadeia guerra, fome e morte. Um único embusteiro. O cavaleiro do primeiro selo não vem sozinho. Atrás dele surgem guerras, fome, pestilência, morte e inferno. Esse é o rastro inevitável de um conquistador ambicioso, exatamente como Daniel descreveu sobre o anticristo nos capítulos 7, 8 e 11, onde ele governa esse antigo império romano restaurado, né? E onde ele governa a caos. Só um personagem na Bíblia vai vencendo para vencer, e não é Cristo. No início da semana, quem surge é esse anticristo, não necessariamente num cavalo branco literal, mas como o falso Messias de Israel, exatamente como Jesus e Daniel advertiram. Se esse cavaleiro não for ele, Apocalipse se tornaria obscuro. Mas quando alinhados com Daniel, tudo fica claro. Trata-se da ascensão do anticristo acima dos 10 reinos da Europa restaurada. Aqui não há mistério. A profecia cumprindo-se. 2 conquistadores proféticos. A Bíblia não ensina isso. 2? Não. Se o cavaleiro de Apocalipse não for o anticristo, então teríamos 2 personagens diferentes saindo, vencendo e para vencer no início da semana. Um em Daniel e outro em Apocalipse. Mas só um deles tem sua origem. Origem, poder, reinado e fim descritos com clareza. Então, quando nós entendemos que ambos são mesmo o anticristo, todas as peças se encaixam. O segundo selo é aberto, a paz desaparece. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Né? Havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: vem e vê. Então olhei e eis um cavalo preto, e o que nele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, quando o terceiro selo é aberto, a comida vira luxo.